Mas hoje não tem jantar lá fora, viu? Hoje não. Mas vamos ficar de pé. Eu já quero passar aqui para o pastor Moisés. Ele pode, como tem pessoas diferentes de ontem, pastor. Ontem foi só casais, hoje tem famílias, né? E o senhor pode se apresentar novamente, viu? É pastor no Piauí, pastor presidente, né? E deu testemunho hoje da esposa dele, uma mulher guerreira, que fica no lugar dele enquanto ele vem, né? E ele vai dar o testemunho aí para os irmãos. Mas vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Moisés e pedindo a ele para falar conosco nessa noite. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, para receber da Tua palavra. Pai querido, a Tua palavra é importantíssima para nós. Pai Santo, o Teu servo veio aqui, nesse lugar, para trazer uma parte da Tua palavra que o Senhor deu a Ele, entregou a Ele e Ele irá entregar a nós. Pai Santo, só por esse motivo, pelo poder da Tua palavra, a Tua palavra é que nos transforma, que muda nossas vidas. E nós estamos aqui para valorizar esse tempo, valorizarmos essa palavra, que ela possa penetrar nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, e que possamos sermos submissos a esta palavra, obediente a esta palavra, para que, Pai Santo, possamos alcançar todas as vitórias que vêm do Senhor, todas as vitórias que vêm do Senhor, todos os caminhos, ó Pai querido, que o Senhor nos direcionar por Ele. Eu sei que nenhum passa fora do Senhor, tudo passa pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Sê conosco, Pai Santo, no nome de Jesus. Abençoa teu servo nessa noite, que ele possa lembrar de tudo aquilo que o Senhor deu para ele, para que ele possa nos entregar com maestria, em nome de Jesus. Ainda de pé, só um minutinho. Obrigado, pastor. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Podem sentar. Glorifico ao meu Deus pela oportunidade de estar em Turvânia pela primeira vez. Turvânia sempre foi passagem. Quando subi para Iporá, para São Luís dos Montes Belos e até para o Mato Grosso lá em cima, eu sempre passei em Turvânia. Hoje Deus nos deu a oportunidade de estar vindo a esta bela cidade, a este povo acolhedor, através da indicação do pastor Eduardo ao pastor Wilder Marques, que nos recebe nesses 2 dias, onde ontem estivemos trazendo uma palavra para os casais e hoje uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Eu ministro já há alguns anos alguns seminários. Estes seminários é o motivo pelo qual eu estou sempre em passagem por aqui. Estes seminários, nós ministramos um seminário de família, que foi tirado dele uma palavra ontem. O seminário de família, eu ministro 3 palestras. Uma para os casais, onde nós vamos tratar da intimidade conjugal. Outra para os filhos dos casais, onde vamos tratar de rebeldia e outros assuntos pertinentes à juventude. E a última palestra para toda a igreja, onde vamos estruturar a igreja com base na honra. O seminário segundo é o seminário para liderança, onde nós ministramos sobre honra, sobre lealdade e deslealdade, sobre vida abundante. E esse pacote do seminário MMA, que é Mentoria Ministerial Avançada, a gente separa um outro seminário que é chamado de Seminário de Vida Abundante. E deste Seminário de Vida Abundante, eu vou tirar uma porção hoje para compartilhar com vocês. Se vocês desejarem conhecer mais do assunto, o nosso seminário ele tem base em 2 livros. O
primeiro é esse: dízimos e oferta, o que eu precisava saber e não me contaram. O segundo é sementes de prosperidade. Se você desejar adquirir, quando sair, você nos procure ali para conhecer mais sobre este assunto. Eu tenho 52 anos de idade e quando eu nasci, meu pai já era pastor. Meu pai tem 59, 60 anos, fez agora em junho, vai fazer agora em junho 60 anos de pastor. Então, quando eu nasci, meu pai já tinha 8 anos de pastor. A minha vida toda foi dentro da igreja, ajudando meu pai, depois pastoreando o campo, congregação, e hoje presidindo o campo. E o mesmo campo há 22 anos, o mesmo campo há 22 anos. A cidade de Piracuruca, que fica no norte do estado do Piauí. E eu sempre tive uma incógnita, uma dúvida muito grande. Por que certos textos da Bíblia não se aplicam para todo mundo? Por exemplo, quando eu leio em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, e fazei-me prova disto, e eu abrirei as portas e janelas do céu, e derramarei bênçãos tal, que vos advenha maior abastança. Se isto é uma verdade, porque sendo eu dizimista, a minha casa não é abastecida com a maior abastança. Se Deus é o dono da prata e do ouro, por que eu passo necessidade? Lembrei. Muitas vezes a igreja nos ensina, através das palavras, que estamos passando por prova. Que prova é essa que dura a vida toda? Toda prova precisa ter fim, senão mata o aprovado em vez de aprovar. Quando a Bíblia me diz, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, por que eu não desfruto disso? Essas perguntas eu tive muita dificuldade para achar a resposta, porque quando eu interpelava os meus professores de teologia ou de escola bíblica dominical, o mais óbvio era, vai orar, rapaz, pelo amor de Deus, tu também pergunta demais. E quando eu estou no seminário de vida abundante, eu não tenho temor à pergunta, principalmente nesse assunto. Só que esses seminários são 4 horas, 2 no primeiro dia e 2 no segundo dia. Se vocês se interessarem em conhecer, convoquem o seu pastor, peçam ao seu pastor, melhor dizendo, para que a gente possa voltar uma outra oportunidade de estudar a Bíblia, versículo por versículo. Vamos começar em Gênesis e terminar no Apocalipse. Porém, hoje eu quero dar um relampejo na sua mente. Hoje eu quero fazer com que você tenha uma virada de chave na sua vida. Até aqui vocês estão me entendendo? Sim ou não? Uma das primeiras verdades que você precisa entender é que todos nós temos mudança de vida a cada 7 anos. Todos vocês, homem e mulher, viram a vida a cada 7 anos. Do 0 aos 7, você tem a fase da criancice. Só aos 7 anos que vocês têm a lei da consciência. De 7 a 14, vocês têm a adolescência. De 14 a 21, vocês têm a juventude. De 21 a 28, vocês têm a fase adulta. Aí já foram 4 fases. Se encerra mais 3, que é para poder ser justo, são 7 de 7. E as 3 últimas é uma fase de 28 a 35, de novo 7. Essa fase é chamada fase das conquistas. Ela é simbolizada pelo tigre. Você não tem medo, você avança, você conquista, você firma território, você é um conquistador. Dos 35 aos 42, você tem uma fase da reafirmação. Ela é representada pelo lobo. Você tem parcerias, você tem liderança, você lidera e é liderado, você enfia estacas para estabelecer, aonde simbolizado pelo lobo, você sempre urra mais do que faz. E a última fase, dos 42 aos 49, é a fase do leão. Ela é a fase da juba, da glória, de onde você se realiza pelas conquistas. Depois dos 49 anos, que terminou as 7 chaves,
Aí você vira para os 50, e dos 50 você tem 20 anos, biblicamente falando, para gozar a vida. Então de 0 a 49 é só luta. De 50 a 70 você tem que desfrutar o que conquistou até as 7 fases. E incrivelmente ela se vence aos 70. São 7 fases de 10, que tem um outro simbologismo. No seminário eu entro com mais profundidade nisto. Dos 60 aos 70 é gozo, e dos 70 para frente o que tiver é lucro, porque a Bíblia diz que é canseiro e fadiga. E ontem eu aprendi com o pastor Idemarques, que falou que na fase dos 60 você senta, e na fase dos 70 você só tenta. E aí espera em Deus o que pode acontecer, amém? E por que eu estou falando dessas fases? Porque se você queimar uma fase dessa, você tem um prejuízo de vida. Se você pular uma fase dessa, você deixa de ter as conquistas que você foi projetado por Deus para tê-las. Eu preciso que você abra a sua cabeça para entender algo que de novo eu vou repetir. Pode virar a sua vida hoje esta palavra. Diga amém. Então põe a mão sobre a sua testa e diga assim: Deus, eu peço que a minha mente se abra para a tua palavra. Não permita que eu seja confundido, mas sim esclarecido. Em nome de Jesus, amém. Filhos, se você não entender esses 3 primeiros minutos dessa mensagem, o restante fica sem significado. Então toda a atenção para cá. Quando eu olho para o livro de Gênesis, e se você, moça, cadê aquela irmã que estava ontem ali, ela vai estar ali de novo? Pode me ajudar aí? Se você tiver a tradução ACF, Almeida Corrigida Fiel, você me pode, na hora que eu citar o texto, você pode jogar o texto para que os meus irmãos confiram. Tem não? Almeida Revista Corrigida. ACF é Almeida Corrigida Fiel. Se não tiver Almeida Corrigida Fiel, a minha querida irmã pode botar Almeida Corrigida. Tem? Por favor, use essa tradução aí. Queridos, a Bíblia Sagrada nos diz em Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Nesse texto o Senhor Deus trata o homem como dando a ele uma gestão de empreendedorismo e de governância. No livro do Gênesis, Deus lhe deu através do domínio, quando ele diz assim, ó: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Domine sobre o quê? Está ali a relação de tudo e quanto é que é para você dominar. Sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra e todo o réptil que se move. Então, dentro do contexto do que existia, ele está lhe dando tudo, porque ele citou a terra. No seminário eu faço uma alusão ao que é governo, governo de Deus e governo do homem. Então aqui eu gasto uns 20 minutos para explicar o que é governo. Por enquanto, só acredite no que o texto vai mostrar. O que é que você foi designado para governar. Digam comigo, governar. Isso é tão impactante, mas tão impactante, que quando você não entende isso, a oração do Pai Nosso não tem o sentido que ela deveria ter. Mateus capítulo de número 6, nós vamos encontrar a oração do Pai Nosso. E nesta oração, o Senhor Deus, ensinando a orar, diz assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Olha que expressão. Você pode, eu já pedi para você citar, mas não citei. Versículo 6 em diante, tá? Tu vai só buscando aí. Quando tu orares, oreis assim. E ele diz, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feito no céu. Mas que chave é essa? Você não se deu conta que o governo da terra é seu, e que para Deus se envolver na terra, precisa que você peça a Ele para se envolver. Do contrário, Ele não se envolve. Ou seja, o domínio da terra está na mão do homem, e quando ele não vigia, ele entrega ao diabo, ele entrega as potestades, ele entrega os domínios.
É Ele quem tem que reinar na casa dele, é Ele quem tem que reinar na rua que ele mora, é Ele quem tem que reinar na cidade onde ele mora e governa e dirige, e trabalha e pastoreia. É Ele, é você. Então, ao pedir a Deus que me ajude na terra como Ele domina no céu, eu estou reconhecendo a minha deficiência, a minha inabilidade, e estou pedindo ajuda a Ele. Bem, sendo isto uma verdade, você não era para ter necessidade. Pergunte por quê? Como é que você governa sem recurso? A minha vida toda eu acreditei que nós éramos para ser pobre de má fé desceu. E que a riqueza, baseado nos grandes cultos de domingo à noite, onde um irmão muito empolgado pregou assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quem é que quer ser rico? E para bombardear a minha mente e a de vocês, veio a teologia da prosperidade, que pregava que o homem não ter recurso financeiro é pecado, então ele foi abandonado por Deus. E isso fez com que muita gente enveredasse por isto. E a Bíblia não tem base para a doutrina da prosperidade, mas a Bíblia está toda recheada de conteúdo, de administração, de vida financeira, de bens, de posse e a vontade de Deus em que nos dá. A Bíblia tem mais versículo que fala de vida financeira do que de salvação. A Bíblia tem mais versículo que fala de vida financeira do que do batismo com o Espírito Santo. Então, como que um assunto desse é tão importante e nós negligenciamos? Mas a minha mente virou quando eu li Mateus 25. Abra a Bíblia de vocês, Mateus capítulo 25. Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo de número 41, esse conteúdo poderia ser lido a partir do 31, mas para ganhar tempo, eu vou para o 41, que diz assim, então dirá também, versículo 40, minha querida irmã, e respondeu o rei e lhe disse: em verdade vos digo, que quando fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda. Primeiro ele falou aos que estavam à sua direita: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome. Tive o quê? E não me deste de? Tive sede. E não me deste de? Sendo estrangeiro, não me hospedaste. Estive nu e não me ver. E enfermo e na prisão, tu não me visitastes. Versículo 44. Então eles também lhes responderam, dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome e com sede, como estrangeiro, como nu, como enfermo e na prisão, e não te servimos? Ele responde no 45. E então ele disse: em verdade eu vos digo, que quando um destes meus pequeninos tu não fizeste a mim. Você vai ter coragem de chegar diante de Deus e quando Deus dizer assim: por que você não deu um prato de comida para alguém que estava passando fome? E você vai ter coragem de dizer para Deus assim: se eu não tinha nem para mim, como é que eu ia dar para quem estava com fome, Senhor? Como é que Deus vai te cobrar que tu vista um nu, se você precisa de roupa, porque alguém está te dando? Como é que você vai precisar, vai diante de Deus? Hoje muitos de vocês, se forem presos ou tiverem uma situação delituosa ou tiver um constrangimento de ir à frente da justiça ou de uma delegacia, você não tem condição de pagar um advogado para te acompanhar. E como é que tu vai visitar uma prisão e chega lá e encontrar uma pessoa injustiçada que esteja passando por um problema onde você possa se sensibilizar e você não tem condição de ajudá-lo a sair porque você não tem dinheiro? E o texto está dizendo: vocês deixaram de fazer dos meus pequeninos, deixaram de fazer a mim. Quando eu li esse texto, diferentemente do que você já pode ter lido muitas vezes, isso virou a minha cabeça. Então, se é verdade isso, tem um erro aqui, porque alguém está me pregando errado. E eu que acreditei a vida toda que riqueza não era de Deus, entrei na Bíblia Sagrada comendo versículo por versículo para fazer uma cadeia temática de todos os textos que falam de riqueza e de dinheiro. Encontrei um texto interessante, Eclesiastes capítulo 5. Versículo de número 19. Ele vai dizer assim para mim,
Eu queria que vocês lessem para você não pensar que eu estou inventando. Vamos lá, 1, 2, 3. Como é que você vai olhar para alguém dizendo que riqueza é do diabo, se você está dizendo o texto dizer que riqueza é dom de Deus? Como é que você vai olhar para alguém dizendo sobre dinheiro e você vai ouvir ali que é dom de Deus e é para que você goze? Aí entrou num problema para mim, porque eu estava lendo esse texto e me lembrei daquela passagem que apareceu um jovem rico. E chegou para Jesus e depois de Jesus pregar um sermão e disse: Senhor, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse assim: meu filho, cumpre as escrituras. Isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus olha para ele atenciosamente, como um pregador que está pregando e vê uma interpelação de alguém. Diz: não, está alguma coisa errada. Esse cidadão conhece as escrituras e está perguntando como é que tem a salvação. Olhou para o coração dele, quem estava sentado lá? Mamon. Quem estava sentado lá? O seu ego. Quem estava sentado lá? O Deus do presente século. Que lá em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 19, por favor. Filipenses 3:19. Olha o que diz esse texto. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmo, porque só pensam nas coisas terrenas. Então o que Jesus disse para aquele rapaz? Vai, vende tudo que tu tem, porque aquilo que tu tem está fazendo você pensar só no que tu tem. Sai dessas coisas, vende, dar aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus só disse isso para esse cidadão, porque o que tinha no coração dele eram as coisas terrenas. E qual é o motivo pelo qual muitos têm adquirido bens e finança e riqueza e têm vivido uma confusão? Porque eles não sabem administrar aquilo que vem às mãos. Como eu provei para vocês que o texto de Eclesiastes capítulo 5 diz que a riqueza é dom de Deus, eu preciso separar pelo menos as 5 riquezas que a Bíblia me mostra. A Bíblia me mostra 5 riquezas e 3 não é de Deus. A primeira, ela vem por fruto de herança. Eu não preciso de Deus, é só ter pais ricos ou familiares que me deixem bens e eu vou ser rico. A segunda é fruto de jogo. Eu posso ganhar numa loteria e eu não lhe aconselho a ajudar a jogar, porque isso não é de Deus, e eu ganhando em loteria não depende de Deus. Se você quiser chamar de sorte, fique à vontade. Alguém pode ser rico roubando. Está aí o pessoal da política e dos desvios e das falcatruas de notas e do desvio contábil das empresas, disfarçando e roubando no pagamento de seus impostos. Essa também não depende de Deus e nem lhes aconselho. Mas tem outras duas, que é uma do trabalho, que Deus abençoa quem trabalha, e também a última, que Ele dá a quem Ele quer. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, para que você entenda, e se você ainda tiver dúvida de que Deus quer que você tenha, veja esse texto aqui, por favor, Efésios capítulo de número 4, Efésios capítulo 4, versículo de número 28, me joga na tela aí, por favor. Leiam para que eu possa ouvir. 1, 2, 3. Como é que você vai repartir com os necessitados se você mesmo passa necessidade? Você quer que eu lhe mostre mais quantos textos que a Bíblia dá ênfase para que você tenha as coisas? O que você precisa separar na sua cabeça é: eu tenho para quê? Qual é a finalidade? No próprio Efésios, volta para mim por favor aí, um texto mais. Efésios capítulo de número 1, versículo 18. Efésios capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim, esse texto é um texto
fantástico, e não é todo mundo que entende. Aliás, antes desse texto, coloca para mim Colossenses 1:9. E depois eu volto para Efésios 1:18. Eu não vou sair desse texto. Vai lá, Colossenses 1:9. Leiam para mim, por favor. 1, 2, 3. Algum dia você pediu inteligência espiritual a Deus? Você talvez esteja buscando inteligência artificial, quântica. A inteligência espiritual é a inteligência para que você tenha discernimento. E você tendo inteligência espiritual, aí você entende Efésios 1:18. Porque eu vou falar isso mais detalhado para que você vire a chave. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que sejais, ou para que saibais qual seja a esperança da tua vocação. A grande tristeza é que você nem sabe qual é a esperança e muito menos qual é a tua vocação. Lá no outro texto, o Senhor disse assim: para que seja abençoado as obras das tuas mãos. Qual foi? Foi nesse aí? Não. Foi no outro. Quem lembra? Está ali. A glória. Para que seja a riqueza. Quando Deus fala das obras das mãos, a gente tem a ideia de que a gente pegaria assim o barro e faria alguma coisa. Está aqui, isso aqui é obra da minha mão. Essa caixa aqui é obra da minha mão. Esse microfone é obra da minha mão. Só que a cultura judaica não crê assim. De Gênesis a Malaquias, todas as vezes que Deus falou das obras das mãos, está lá em Salmo repetido várias vezes, pelo menos eu encontro 5 obras das mãos. Quantas obras? Se você quiser anotar, fique à vontade. Primeira obra, diga comigo, primeira obra, esmola. Como é que eu posso dar esmola se eu não tenho esmola para dar? Esmola é bíblico? Sim. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 36, Deus ressuscitou uma mulher chamada Tabita, porque ela dava esmolas às irmãs, e quando Pedro chegou lá para sepultá-la, começaram a chorar e dizendo: não pode, essa mulher não pode ser sepultada, ela tem obras. E começou a mostrar as obras que ela fazia, as roupas que as irmãs vestiam, as toalhas da igreja que ela bordava. Pedro ora e ela ressuscita. E o que foi alegado? As suas esmolas. As esmolas é tão importante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 2, um homem chamado Cornélio é mexido com um pastor na cidade de Jope, enviado a Cesareia para pregar o evangelho a Cornélio, porque as suas esmolas chamavam a atenção de Deus. Ah, mas eu vou ficar falando isso para vocês e não falar que o Senhor dos céus e da terra, o nosso Salvador, foi quem regulamentou as esmolas, e nós nem porque foi Jesus que falou, sequer falamos delas. Mateus capítulo 6, vamos ver no texto, por favor. Diz assim o que Jesus regulamentou: guardai-vos de fazer esmola diante dos homens, para ser visto por eles, aliás, não terão ele galardão junto do vosso Pai que está no céu. 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já recebeste o seu galardão. 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda do que faz a tua direita. Peraí, como é que Jesus nos manda dar esmola e nós nunca vimos um culto de doutrina ensinando como praticar esmola? Realmente será que fazemos o que Jesus manda fazer? Então você precisa descobrir qual é a obra da mão. O sentimento que envolve o dar esmola é pena. E se você não consegue ter pena de ninguém, você não tem atributo divino.
E é característica daqueles que tiveram um encontro com Deus ter pena do próximo. É por isso que a passagem lá da descida de Jericó para Jerusalém é tão exortativamente proposta para nós, daquele que foi o sacerdote, daquele que foi o levita, todos que puderam passar por ali, não prestaram solidariedade. E vem um samaritano e pratica, e o texto exalta, e nós nunca nos demos conta da atitude daquele homem pelo qual Deus exaltou, Jesus o exaltou e trouxe com tanta veemência ao texto. Você já deve estar se armando em espírito e dizendo assim: pastor, eu dou esmola, quando aparece alguém na minha porta eu dou esmola. E o pior que isso não é esmola. A maioria de nós damos esmola para tirar quem pede da porta. E às vezes com sentimento de desconfiança ficamos na porta e pedimos que alguém pegue alguma coisa, e o que nós damos muitas vezes é um saco de pão que esteja sobrando, ou uma comida que talvez fosse jogar no mato. E a crença dos judeus é que o sentimento de pena é aquele que me faz colocar na situação em que alguém está passando. Então, longe de nós de entendermos o que é esmola. Segunda obra das mãos, a contribuição. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 9, versículo de número 7. Ele diz o seguinte, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Olha como a exegese desse texto é profunda. Cada um contribua, nós estamos falando de contribuição. Essa contribuição ela deve vir segundo o coração, não a necessidade do indivíduo. Porque se a necessidade do indivíduo é fome, eu tenho que cumprir a fome dele. Aí é esmola. Na hora que eu contribuir com alguém por necessidade, é movido o meu coração. Então saiu do campo da esmola. E o que faz você ganhar o galardão desta obra da mão? É quando você faz com alegria, não por tristeza de coração. Quantas vezes você teve alegre para cooperar com alguém? Ou às vezes você se sente constrangido quando o pastor fala da necessidade de alguém? Qual é a característica do caráter de Deus revelado na contribuição? Está lá no versículo 13. Põe para mim, por favor. Aonde ele vai falar sobre a liberalidade. Só é liberal quem é e quem entende o que é contribuir. Visto como se prova desta administração, glorifique a Deus pela submissão que confessais quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Pegue o contexto que você vai ver que desde o versículo 6 está falando de Paulo com as ofertas e as contribuições e as ajudas que Paulo recebia para Filipos, por onde ele passou e teve necessidade. Então a liberalidade ela é revelada na segunda obra das mãos. A terceira obra que nós temos nas nossas mãos é a honra, e ela vem através das primícias. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 9. O Senhor disse assim sobre as primícias: honra o Senhor com a tua fazenda. Outra tradução diz com os teus bens e com as primícias das tuas rendas. 90% da igreja não entende o que é primícias. Quando o texto de Mateus 6,33 diz: primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, a gente imagina o quê? Se você achar que primeiro é o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, tem um bocado de irmão hoje que está ferrado, coitado. Por quê? Porque deixaram de vir para o culto para talvez comer um churrasco em casa. Então esses já estão fora do cumprimento desse texto. Mas seria essa a expressão, a exegese correta do texto? Não. O texto se aplica quando eu primicio. A primícia eleva o patamar do que eu faço a Deus. E a primeira manifestação de primícia foi o Senhor Jesus dizer, foi Deus dizer em Provérbios 3,9: eu quero dos teus bens. Pergunte por quê? Porque os bens é a única coisa que compete em pé de igualdade com Deus.
Eu demorei a aceitar estudar esse assunto para explicar, porque quando a gente vem falar de vida financeira, de vida abundante, as pessoas acham que a gente está querendo dinheiro. E a igreja está tão estigmatizada sobre dinheiro que a gente até tira o microfone e afasta quando vai falar da oferta ou do dízimo. A oferta no culto já se tornou um aproveitamento de oportunidade. Vamos cantar para ofertar e vai ser rápido, não vai doer, fique tranquilo. É porque a igreja tem necessidade, quando na realidade a igreja não tem necessidade. Porque o dono dela é Deus e Deus não tem necessidade, Ele é o dono da prata e do ouro. Quem tem necessidade somos nós. E nessa circunstância que você precisa entender por que os bens ferem, é porque a honra que vem através da primícia, ela santifica o restante do que eu tenho. Quem santifica o que tu tem não é o dízimo, não é a oferta, não é a contribuição e nem é a esmola, é as primícias. Aonde que o senhor achou isso, pastor? Romanos capítulo de número 16, Romanos capítulo de número 11, verso 16. E mais alguns textos vocês podem encontrar no livro, caso vocês queiram ler. E se as primícias são santas, são separadas, também o restante da massa o é. E se a raiz, a primeira parte da planta for santa, também os ramos serão. Então só quem santifica é a primícia. A primícia provoca duas coisas tremendas na sua vida. Uma, santifica o que você tem. Dois, deixa e permite que o pastor libere uma bênção sobre a tua casa. E a bênção da tua casa, ela só vai quando o sacerdote libera, depois que recebeu as primícias. Se você quiser entender sobre esse assunto, eu tenho um livreto aqui, e você pode estudar para entender por que você perde muitas bênçãos, você trava. E quando você dá primícia, o reino de Deus vem para primeiro lugar na sua vida. Até aqui vocês entenderam? Digo amém. Eu quero gastar mais um pouquinho do tempo nas últimas duas obras da mão. A quarta obra da mão é as ofertas. Infelizmente nós não entendemos o que é oferta. E por que eu falei de esmola, contribuição e primícia? Porque você confunde com oferta. Tudo aquilo que nós fazemos na igreja, a gente diz, vamos tirar a oferta. E a Bíblia Sagrada diz que a oferta ela tem uma liturgia. A oferta ela tem duas coisas, uma liturgia e uma trilogia. A trilogia não dá para apresentar aqui vocês, porque isso faz parte do seminário, eu preciso de tempo. Mas a liturgia da oferta fica claro para vocês entenderem facilmente no texto. Joga para mim, por favor, coloca para mim na tela, Deuteronômio capítulo 26, versículo 10. Nós cometemos algumas falhas no ato da oferta, e isso não sei se vai ter cura ou conserto. Mas a Bíblia Sagrada diz, e eu preciso falar para você. Eis que agora eu trouxe. Aí está o primeiro ato da liturgia da oferta. Pergunte qual? Trazer. Pergunte por quê? Porque representa voluntariedade. A oferta não pode ser estimulada para que você dê. Irmãos, quem pode dar uma oferta de tanto, ela vira contribuição, não é mais oferta. Porque a oferta só pode surgir de um coração generoso e agraciado. Eis que agora eu trouxe aquilo que eu separei, fez santo, as primícias, dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Segundo ato da oferta, então as porás perante o Senhor. A representatividade da entrega da oferta é no altar. Por isso que a Bíblia fala de gasofilácio, a Bíblia fala de urna do santuário, a Bíblia fala de tesouro, arca do tesouro. Todos têm o mesmo sentido de gasofilácio. Gasofilácio era um recipiente de receber aquilo que era a oferta. Nós tínhamos 3 instrumentos de receber as ofertas: gasofilácio, o efa e o hin. O efa e o hin recebiam os grãos e os líquidos. E aquilo que era valores era colocado no gasofilácio. Ele precisava ser posto perante o Senhor, porque na frente do Senhor e para o Senhor eu estava dizendo: Ele não me domina. Ele não me domina, é do Senhor e está debaixo da autoridade do Senhor. Eu passei anos para entender um texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 34. Na reunião da igreja primitiva,
Os irmãos traziam as ofertas e entregavam aos pés dos apóstolos. O texto diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o povo o que era vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Terminei meu mestrado em teologia e pensava que isso aí era uma figura de linguagem do que era entregar. Ora, se fosse para entregar, os apóstolos era nas mãos, não era nos pés. Mas eu fui a Israel e numa sinagoga, eu vejo durante a ministração do ofertório, um rabino pisando em cima do dinheiro. E eu fiquei intrigado, perguntei para o guia: por que ele está pisando no dinheiro? Ele olhou para mim como assustado e disse: você nunca leu na Bíblia? Eu disse: o quê? Que quando a igreja primitiva vinha deixar as suas ofertas, eles colocavam aos pés dos apóstolos. Não, faça de barra não. Isso aí é uma figura de linguagem. Figura de linguagem? Não, isso é uma figura de uma lição. Eu disse: que lição? De que o dinheiro sempre deve estar aos pés e nunca na cabeça. Eu comecei a me tremer e me arrupiar. Porque ele disse: no dia que o dinheiro passa do bolso para a cabeça, ele fica no coração. E depois que o dinheiro está aqui, você se torna avarento, mesquinho, com dificuldade. Você tudo vê despesa, não vê mais investimento, você não vê mais graça, você só vê problema. E aquilo deu uma virada de chave na minha vida. Volta para Deuteronômio, capítulo de número 26, e versículo 10. Nesse versículo ele vai terminar a terceira dizendo assim, ó. Deuteronômio 26 e 10. Porque eu trouxe ao Senhor teu Deus, e eu pus perante o altar, e inclinarás perante o Senhor teu Deus. Então você tem as três atos da liturgia da oferta: trazer por alta de voluntariedade, por perante como forma de sacrifício. Por isso que em muitos textos você vê falar de oferta, a palavra em vez de oferta é sacrifício, porque a representatividade. E o que representa o sacrifício da oferta? Morte. Na nossa cabeça, olha como a gente entende errado. Na minha cabeça, e talvez na cabeça de vocês, eu pensei por muito tempo que quando a Bíblia falava de sacrifício, era aquilo que nos diz o dicionário Aurélio, o Google. O quê? Que é fazer um esforço sobrenatural para tal coisa. Oh, pelo amor de Deus. Se o pastor tivesse dito ontem que, irmãos, façam sacrifício e venham todos, você ia entender que ia deixar alguma coisa para fazer, para que você viesse ao culto. Quem entende assim, diga amém. Pois é, mas no sentido original da palavra sacrifício é adoração. Ele está dizendo assim: eu vou matar tudo, eu vou entregar tudo. Naquele tempo não tinha freezer, naquele tempo não tinha geladeira, naquele tempo não tinha onde guardar. Então o animal morto, ele precisava ser entregue no total, na totalidade. Isso tem um significado. Quando eu dou, eu não posso estar com o coração dividido, eu não posso dar a oferta pensando na conta de amanhã. Eu tenho que dar a oferta pensando na provisão de Deus. E quando você entende isso, você vira a chave. Qual chave? Você sai da posição da visão de filho e passa para a visão de pai. Que visão de filho? Isaac. Isaac vai subindo o monte e diz: pai, tem cutelo, tem fogo, tem lenha, mas falta. Diga para me ouvir. Isaac viu que faltava. Ele diz isso, o pai olha para ele e diz: fica tranquilo, o cordeiro, Deus proverá. Digam comigo: o pai tinha certeza da provisão, o filho via o que faltava. Você quer ver o que falta ou sabe que o Deus que você serve é o Deus da provisão? Então a oferta, ela preenche a quarta obra das mãos. E quando eu entendo sobre isto, eu faço por ato de agradecimento. A oferta não é um ato de compra. A oferta não é um ato em que você faz com o resto das moedas que fica sobre a geladeira, ou com aquilo que você às vezes pega próximo à marcha do teu carro e traz para a igreja, como complemento de caixa da igreja. O Senhor está se sentindo enojado com a forma como nós estamos tratando o Senhor. Pergunte por quê. Às vezes você dá na igreja o que não serve para dar para um menino quando ele te pede um picolé. Quanto custa um picolé que preste aqui nessa cidade? Quanto? R$6?
E se você coloca na oferta 2, 3, você está fazendo o que com Deus? Deixando Deus entender que você o trata melhor do que você trata uma criança quando te pede picolé. E a oferta, ela tem uma relação de compensação, ou seja, Deus precisava ouvir e ver de você que você o dá por aquilo que Ele lhe dá. Quer uma prova? Nós estamos no versículo 10. Ele está dizendo no versículo 10 que você vai trazer oferta, e vai trazer por voluntariedade, vai pôr perante e vai se inclinar, gesto de adoração. Você tem que fazer em forma de culto, ou seja, de adorar a Deus. Talvez porque você pense isso, que a gente só tira a oferta quando vai cantar um hino. Mas é você que tem que adorar, não é a igreja estar adorando ou cantando enquanto se tira a oferta. Será que o teu sentido de adoração, ele é real, ele é pleno? A minha cabeça mudou de vida. Eu sou assembleiano, nunca fui de outra igreja. E eu ouvi em Israel sobre o gasofilácio, mas mesmo assim eu sempre tive relutância, porque assembleiano é tradicional. E quando eu ouvi a respeito do gasofilácio, aquele professor me disse que era uma afronta a Deus a gente recolher a oferta em salva. Eu disse, calma aí, vamos com calma, não força não, que nós estamos mais de 100 anos tirando uma oferta em salva, tu vem querer mudar agora as coisas aqui? E eu não mudei, mesmo tendo ouvido que na Bíblia só tem gasofilácio e não salva. Um dia, nós temos uma quarta com propósito, que é uma quarta de campanha na nossa igreja, onde nós oramos pelos empresários, pelos negócios, e nós apresentamos os desafios que alguém tem. Eu fui a um supermercado fazer uma compra, e um cidadão chegou para mim e disse, o dono do supermercado, pastor, tudo bom? Beleza? Sempre me cumprimentando. E eu disse, eu poderia conversar com o senhor um minutinho? Eu disse sim. Ele falando comigo, sim. Pastor, ore por mim. Estou passando por uma luta tão grande. E ele não é crente. Eu digo, olha rapaz, quarta-feira, isso era numa terça, amanhã nós temos um culto com propósito na nossa igreja. Vá lá, é o culto que nós oramos pelos desafios. É pastor, estou passando por uma luta, estou quase perdendo o comércio. E quando ele disse isso, eu disse, então vai lá na quarta-feira. Ele foi. Nesse dia Deus me deu graça, eu dei uma palavra assim, quase pentecostal, estava melhor do que as outras. E a igreja deu glória, foi uma coisa maravilhosa. E trouxemos as pessoas na frente, oramos pelas pessoas. E era uma campanha de 7 quarta-feira. E a segunda ele não voltou. Eu fui lá no comércio dele para comprar. E eu disse, rapaz, você não gostou do culto? Ele disse, gostei. Eu disse, por que não foi mais? Ele disse, pastor, uma hora vai dar certo. Mas eu vou. E ele não foi a outra. E eu tornei perguntar. Irmão, a minha forma de perguntar foi tão constrangedora que ele disse assim, vem cá que eu vou lhe dizer por que eu não fui mais. Eu disse, pô, diga. Eu digo, você sabe aqueles irmãos que tem lá um palitozinho preto, que fica lá nos corredores da igreja? Eu digo, sim. Pois é, na hora que o senhor falou lá para dar a oferta, eu me senti muito constrangido. Mas por quê? Eu digo, não, porque eu sou conhecido aqui na cidade e tal. E aí um dos obreiros seus chegou com a salva na minha frente e colocou e ficou na frente. E o motivo que eu estava na campanha, pastor, é por condição financeira. Eu estou em dificuldade financeira. Eu me senti um trapo em não ter nada para dar. E o diácono ficou na minha frente, pastor. E eu fiquei tão triste que me deu vontade de eu sair chorando. E detalhe, como ele tem uma intimidade comigo, que ele sempre compra aqui, ele pegava a salva e empurrava a minha barriga e dizia, bora rapaz, não vai dar não, tem nada para o Senhor? Naquele dia, a minha mente virou. Quantas pessoas entre vocês já se sentiram constrangidas com uma salva na frente dele e ele não tem o que botar? E aí sabe o que ele faz? Mente. Mete a mão no bolso, diz que tem alguma coisa dentro e bota uma oferta chamada 007. Ninguém viu, ninguém vê. Quantas pessoas já foram constrangidas na igreja porque não tem uma oferta para dar? E quando eu digo, vamos ofertar ao Senhor e você vem à frente, o ato de voluntariedade revela se você tem, se não tem. Se você não tem, fica aí quietinho, ninguém vai te constranger. Mas o culto que você oferece a Deus em vir à frente, ele é um ato de consagração ao que você tem. E o lugar de se consagrar é aqui, não é no meio do salão. Alguém está me entendendo?
Quando eu coloco isto como proposta, a oferta vira um culto de agradecimento. E aí qual é a revelação? É por qual motivo eu devo ofertar? Porque nós pensamos que podemos ofertar por tudo. Não, por tudo você dá esmola, por tudo você dá contribuição. Mas oferta você só dá por finalidade. E a Bíblia deixa muito claro qual é a finalidade da oferta. Êxodo capítulo 25, por favor. Eu vou gastar um pouco de tempo sobre a última aliança. E para mim que eu pule para esta última aliança, eu preciso que você entenda essa quarta. Por quê? Porque a igreja tem dois pilares: oferta e dízimo, como fruto de arrecadação, para manutenção e construção e fazer a obra de Deus. Quando Deus estabelece isso como obra das minhas mãos, ela revela a minha justiça. Deixa eu ver se eu consigo provar isso para vocês. Diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo, 2: fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta. Todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele você receba a minha oferta alçada. 2, 3: esta é a oferta alçada que tomareis dele. Veja que não falou dízimo, falou oferta. E ele vai dizer: ouro. Repita para mim o que está aí, vai, lê. Ouro, prata, tá bom. Vocês viram quantas coisas interessantes ele pediu como oferta, sim ou não? Pergunte para o seu coração aí: o que você dá de oferta na igreja? Compra alguma coisa disso aí? Então, para você que foi alimentado por uma mentira de que Deus aceita qualquer coisa, como é que você está se sentindo? Ah, pastor, mas aí ficou pesado. Se eu te disser como é fácil isso aí ser provido, você vai ficar mais maravilhado ainda. Sim, pastor, mas qual é a finalidade da oferta? Ele vai dizer no versículo 8: e me farão um santuário e eu vou habitar no meio deles. Estatuitamente, Deus estatuiu as ofertas para o templo, porque o templo revela a glória e a majestade de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar dízimo para a construção de templo. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar dízimo para a obra missionária. E por que a gente só faz com a obra e quase tudo da igreja com os dízimos? Porque nós nunca aprendemos a ofertar. E o dízimo é a base. E nós estamos fazendo errado, porque a finalidade do dízimo era para que houvesse mantimento. Quantas vezes nós arrecadamos cestas básicas dentro da igreja como oferta para dar aos necessitados, quando a Bíblia diz que o sustento era, a manutenção era das viúvas, dos pobres, dos necessitados e dos levitas. Quando a Bíblia diz em Malaquias 3:10, trazei o dízimo para mantimento, está claro que é para alimentação. Mas por que a gente constrói? Porque as ofertas não davam às vezes para pagar o talão. E por que nós ofertamos desta forma? Porque aprendemos assim. Então, pastor, pelo que o senhor está falando, eu já tenho dificuldade de dizimar, e agora se você diz que minha oferta não vale coisa nenhuma, quase nada, como é que eu vou ficar nesse negócio? Pois é, para que você não entenda que eu estou com uma doutrina isolada, volta para Êxodo 25. Eu mostrei para vocês que no versículo de número 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ele está pedindo para construir o santuário com aquilo que ele pediu de oferta. Eu tenho 217 versículos que diz que a oferta é para o santuário, mas vou provar 3 para a fundamentação teológica. Me bote na tela o versículo 35, capítulo 35 do versículo 21. Êxodo 35 e 21, por favor. E veio todo homem a quem o seu coração se moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda
da congregação, construção do templo. E aí vocês me farão todo o serviço e as vestes para o santuário. Então o serviço, o uso do serviço, que era as vestes, e o santuário tinha que ser feito das ofertas. Não tem dízimo lá. 2, pastor, mas pelo menos 3. Êxodo 26, 36 e 3. Êxodo 36 e 3. 36 e 3. Verso 3. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário. Então, como é que eu tenho 217 textos que diz que as ofertas é para a obra do santuário e eu estou construindo o santuário e ninguém fazendo as obras como diz? Então, pá, a partir de que momento eu entendo agora que eu vou ter condição de sustentar esse templo com tantas ofertas, já que as minhas ofertas é mais algo que eu faço e diz que eu já tenho dificuldade? Volta para Deuteronômio 26 para você saber de onde vem as ofertas. Eu só vou repetir para vocês entenderem. Esse que agora eu trouxe, o texto lido agora, corás perante, te eliminarás. O texto. Olha o contexto para explicar o texto, verso de número 11. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tiver dado a ti e a tua casa. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e a tua casa. Olha para mim, diga, pastor, qual é o motivo para se dar oferta? Qual é o motivo para se dar oferta? Quando Deus me deu um bem. E olha a lei da compensação. Nunca era para faltar bem na tua casa, como nunca ia faltar renda na igreja. Porque tu comprou um carro, você ia dar uma oferta. Você comprou uma casa, você ia dar uma oferta. Você passou na faculdade, você ia dar uma oferta. Você casou, você ia dar uma oferta. Casar, pastor? Sim, pega por quê? Você não chama seu marido, vocês cuidam de meu bem? Todo bem, ó. Por todo bem. Então você iria dar oferta por aquilo que agregasse valor a você. Oh, glória a Deus. Se você não entender o que é um conceito de bem, você está deixando de receber tudo que Deus queria te proporcionar. Por quê? Porque você não entende o que é gratidão. Se recebe um bem, se torna mais orgulhoso, se torna mais achar que é merecedor. Nós tivemos uma pandemia agora, sofremos que só, sim ou não? Sim. Quantos de vocês só viram que quanto que a saúde valia no Covid? Sim, mas a Bíblia tem desde que Bíblia é Bíblia. Quando nós tivéssemos um motivo de cura, era para nós trazermos o bem. Era para nós trazermos uma oferta pelo bem. O bem seria o quê? A nossa saúde. Mateus capítulo de número 8, por favor, para que eles acreditem na Bíblia e na Bíblia. Verso 1. Olha o que o texto vai dizer, ó. E descendo ele da multidão, descendo ele do monte, erguia ou seguia ele uma grande multidão. 2. E eis que veio um leproso. Qual era a doença dele? E ele o adorou, dizendo: Senhor, se queres, torna-me limpo. Versículo 3. E Jesus estendeu a mão, tocou e disse: quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Versículo 4. Leia para mim ouvir. Disse-lhe então Jesus. Vai, quem foi que disse? Jesus. Continue. Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Apresenta o quê? Oferta. Para servir de quê? Testemunho. Por que o texto diz que não era para dizer para ninguém quando você
36 e 3. Êxodo 36 e 3. 36 e 3. Verso 3. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário. Então, como é que eu tenho 217 textos que diz que as ofertas é para a obra do santuário e eu estou construindo o santuário e fazendo as obras com dízimo? Então, a partir de que momento eu entendo agora que eu vou ter condição de sustentar esse templo com tantas ofertas, já que as minhas ofertas é mais algo que eu faço e o dízimo eu já tenho dificuldade? Volta para Deuteronômio 26 para você saber de onde vêm as ofertas. Eu só vou repetir para vocês entenderem. E eis que agora eu trouxe o texto que eu li ainda agora. E porás perante e te inclinarás. O texto, olha o contexto para explicar o texto. Verso de número 11. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tiver dado a ti e a tua casa. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e a tua casa. Olhe para mim, digam, pastor, qual é o motivo para se dar oferta? Quando Deus lhe der um bem. E olha a lei da compensação, nunca era para faltar bem na tua casa, como nunca ia faltar renda na igreja. Por quê? Tu comprou um carro, você ia dar uma oferta. Você comprou uma casa, você ia dar uma oferta. Você passou na faculdade, você ia dar uma oferta. Você casou, você ia dar a oferta. Casar, pastor? Sim, pergunte por quê. Você não chama seu marido, sua esposa, não é de meu bem? É todo bem, ó, por todo bem. Então você iria dar oferta por aquilo que agregasse valor a você. Se você não entender o que é o conceito de bem, você está deixando de receber tudo que Deus queria te proporcionar. Por quê? Porque você não entende o que é gratidão. Você recebe um bem e se torna mais orgulhoso, se torna mais achar que é merecedor. Nós tivemos uma pandemia agora que sofremos que só, sim ou não? Quantos de vocês só viram quanto que a saúde valia no Covid? Sim, mas a Bíblia diz, desde que Bíblia é Bíblia, que quando nós tivéssemos um motivo de cura, era para nós trazermos um bem. Era para nós trazermos uma oferta pelo bem. O bem seria o quê? A nossa saúde. Mateus capítulo de número 8, por favor, para que eles acreditem na Bíblia e não em mim. Verso 1. Olha o que o texto vai dizer, ó. E descendo ele da multidão, descendo ele do monte, erguia ou seguia ele uma grande multidão. 2. E eis que veio um leproso. Qual era a doença dele? E ele o adorou, dizendo, Senhor, se queres, torna-me limpo. Versículo 3. E Jesus estendeu a mão, tocou e disse, quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Versículo 4. Leiam para me ouvir. Peraí, quem foi que disse? Continue. Apresenta o quê? Para servir de quê? Por que o texto diz que não era para dizer para ninguém, quando você é curado, você quer o microfone para contar, e a oferta que era para trazer, você não traz? Você entendeu por que você vive doenças que Jesus levou sobre si, as nossas enfermidades, e você tem vivido doença, porque no dia que você teve saúde, você nunca agradeceu. Então bote na sua cabeça, todas as vezes que Deus me der um bem, me agregou valor, eu dou uma oferta. Todas as vezes que Deus me der um bem, eu dou uma oferta. E o que vai acontecer? É bem chegando, oferta chegando. É bem chegando, oferta sendo dada. É bem chegando e a oferta sendo testemunhada, porque ela vai virar testemunho da minha bênção.
E entenda o texto sem forçação de barra. Quem dá testemunho não é você, é a oferta. Você, ele mandou ficar calado. Olha o texto lá, lê de novo, lê, que você pode pensar que é só no Piauí que tem essa versão. Vai lá. Disse-lhe então Jesus: olha, então no dia que você entender de onde vem, por qual motivo se oferta, nunca mais falta bem na tua casa. Foi isso que eu descobri, queridos, morando no Piauí, o estado mais pobre da federação, e tendo e vivendo a vida que eu tenho e os meus que comigo estão, e a igreja que eu pastoreio. Eu sou pastor de uma igreja que existe há 76 anos na cidade, a primeira. Até os 55 era pobre de Mavé desceu. E eu também, que não conhecia isso, vivia essa pobreza. Tinha um Corcel 2, eu disse hoje para o Rafael que foi meu segundo carro. Eu esperava todo mundo ir embora e pedia dois diáconos para esperar na porta, para me ajudar a empurrar, porque o bicho não tinha bateria. E já era pastor, e filho de pastor, e na igreja vivia uma vida franciscana de miserabilidade. Mas quando eu entendo que Deus não me quer dessa forma, e que a riqueza é um dom de Deus, e que para qual finalidade Ele está dando, você vai entender. Você está pedindo dinheiro ao Senhor, o Senhor está perguntando: para que meu filho quer dinheiro? Não, eu quero para minha vaidade pessoal, eu quero comprar um carro, um dia eu quero chegar lá. Para que tu quer dinheiro? Eu quero dinheiro para me comprar uma casa, eu quero. Só apresenta os motivos terrenos. Olha, não me tenham mal, eu quero poder voltar aqui outra vez, amém? Mas não vou deixar de dizer o que vocês precisam ouvir. Vocês sabem que agora, dia 1º de abril, o pessoal católico chama de o dia da... Vocês sabiam que vocês também têm um dia da mentira? Todo crente tem um dia da mentira. E ele mente mais do que os católicos. Pergunte qual? Não, só esses aí que querem saber. Pergunte qual? 31 de dezembro. Pergunte por quê? É na virada do ano que você começa a dizer: Senhor, no próximo ano eu vou ser dizimista. Senhor, no próximo ano eu vou ofertar. Senhor, no próximo ano eu vou para a EBD. Senhor, no próximo ano, coisa nenhuma. Não dá 15 de janeiro, ele é o mesmo crente do ano velho. Está faltando só vocês comemorar como os católicos comemoram. Mas é dia ruim esse dia. Então, a partir do momento que você entender isso, você vai viver o que Deus quer que você viva. Pergunte: o que é que Deus quer que eu viva? Se quiserdes e me deres ouvido, comereis o melhor da terra. Você não está comendo o melhor da terra porque você está vivendo com mesquinhez. Deus usou 10 pragas para tirar o povo do Egito. 40 anos para eles esquecerem o Egito, e ele não esquecia. E deu 10 mandamentos para tirar o Egito do coração. Você precisa entender que o que Deus quer é um relacionamento com você, e não um sentido de compra e paga, de dano que se recebe. Isso aí é a oração de São Francisco. Você precisa entender que o Deus quer que você viva na terra como embaixador. Pergunte: o que é um embaixador, pastor? Veste o melhor terno, anda no melhor carro, tem segurança para todo lado, desfruta do melhor que a terra tem, e não é da terra. Pergunte por quê? Filipenses 3:20, a sua pátria é no céu de glória, de onde vem seu Salvador. Enquanto você viver nesta terra, Deus tem e quer que você viva o melhor. Aonde Ló estava preso, e escapou um que estava na casa de Abraão, e foi lá e avisou, e ele foi lá brigar. E quando ele brigou, ganhou a guerra, e chegou achando-se que era o cara. Melquisedeque desce e fala com ele: olha, tu é um abençoado, mas abençoado mesmo é Deus, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E era costume da época, quem se recebia ajuda, se dá a 10ª do despojo. E esse despojo era como prêmio de guerra. E na cabeça de todo que lutava, o despojo era um direito do guerreiro.
mas era a força do seu braço e não Deus que dava. Por isso que em Deuteronômio, bota na tela, capítulo 8, versículo de número 17, o Senhor repreende dizendo assim: não digas no teu coração, olha o que vai dizer o texto, e não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá força para adquirires poder. Na minha tradução diz riqueza. Então todas as vezes que eu não devolvo o meu dízimo, eu estou dizendo: dá licença, Deus, mas eu adquiri isto com a força da minha mão, não com a tua ajuda. E quando Abraão devolve o dízimo no capítulo de número 14, volta para Gênesis 14, acontece um ato interessantíssimo. Qual é ele? Capítulo 15, versículo de número 18. Diz assim o Senhor, capítulo 15, versículo de número 18. Travou, filha? 15 e 18. Tranquilo, fica tranquilo que dá certo. Deu até aqui? Só tenho mais 2 minutos, me ajuda. 15 e 18. Gênesis 15 e 18. Vocês já estão com a Bíblia de vocês aberta? Pronto, versículo 18 diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Vocês encontraram, sim ou não? Então a pergunta é, quem estava aqui ontem? Quem estava aqui ontem? Perfeito. Vocês lembram que eu falei ontem de uma aliança de Josué? Quem lembra? Lembra disso? Perfeito. Então, deixa só. Toda a Bíblia Sagrada, o homem procurou ter aliança com Deus. Mas na Bíblia Sagrada tem 2 indivíduos que Deus fez aliança com eles. Um no velho e um no novo. Esse do velho, que é Abraão, foi Deus quem quis fazer aliança com Abraão. Pergunte por quê? Você não gostaria que Deus olhasse hoje para você, 19 de maio, e olhasse para a tua cara e dissesse: eu gostei de você, eu quero uma aliança contigo? Você não gostaria disso, não? Sim ou não? Já te passou pela cabeça a ideia, o que foi que fez Deus fazer aliança com Abraão? Essa pergunta me rodou o juízo por muitos anos. Eu vou afirmar para vocês com categoria do que eu estou dizendo. Foi porque Deus viu em Abraão um coração voluntário, liberal, sem interesse. Quando a Bíblia chama Abraão do pai dos crentes, é porque era muito fácil alguém ter chegado para Abraão e dito assim: Melquisedeque, diz o versículo 18, e ele trouxe pão e vinho. Oh, obrigado, Melquisedeque, trouxe pão e vinho, vamos comer, vamos cear. Abençoado seja você, servo do Deus Altíssimo. Obrigado pela bênção sacerdotal. Mas abençoado mesmo é Deus, que seja bendito, e é Ele quem te dá vitória. Se fosse eu e você, teria dito assim: calma, Melquisedeque, calma aí, você está muito empolgado, você trouxe comida, você já me abençoou. Mas o Senhor dizer que quem dá a vitória é Deus, quando eu tenho um exército de 318 nascidos na minha casa, o que acontece comigo e com você? A gente não tem reconhecimento de Deus não, irmãos. A gente vem para a igreja, na maioria, para ter Deus como nossos office boy, para nos servir. Eu estou precisando, Senhor, eu estou precisando de cura, eu estou precisando de emprego, eu estou precisando de saúde, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de mulher, eu estou precisando de marido, eu estou precisando de namorado, eu estou precisando. É as suas necessidades que você está colocando para Deus. Abraão não chega para Deus e apresenta a necessidade. Abraão chega mandando contar tudo que tem e entregando o dízimo ao Senhor. O que isso me fala? Da visão de Deus querer fazer uma aliança com ele. E esta aliança é revelada pelo menos em 3 versículos para acabar meu tempo. Capítulo 17, por favor. Capítulo 17, versículo 4. O Senhor vai repetir isso porque a aliança é muito forte. Quanto a mim, eis que o meu concerto é contigo, e serás pai de uma grande nação. Essa palavra concerto, que ela mudou de tradução, na sua é aliança, mas também pode ser pacto. Concerto, pacto e aliança é a palavra traduzida em Gênesis 14, 20 por dízimo, porque na
No original a palavra é maase, ou seja, a 10ª parte ou contrato, como você queira. Eis que contigo será o meu concerto, o meu pacto, a minha aliança. Versículo de número 7. E ele diz: por quanto vai durar esta aliança? E estabelecerei o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti, e as tuas gerações, por concerto perpétuo. Por concerto o quê? Por concerto o quê? Para que te seja por Deus e a tua semente, a tua descendência depois de ti. Aí você poderia estar se perguntando assim: sim, mas onde foi que eu entrei nisso? Gálatas capítulo 3, versículo 29. Nós fomos trazidos a Deus por Cristo, e Cristo, por causa da promessa de Gênesis 17, nos liga a Ele, dizendo assim, ó. Eu quero que vocês leiam, 1, 2, 3. Você se torna herdeiro de Abraão, conforme a promessa que foi feita para ele em Gênesis capítulo 17. Agora, qual é o detalhe para nós fecharmos? É que tudo isso que eu estou dizendo para vocês, que eu apresentei no Velho Testamento, que nós chamamos de velho, que é um erro, nós deveríamos chamar de Primeiro Testamento, porque Deus nos fez o Segundo Testamento. E esse testamento você carrega debaixo do braço chamando de Bíblia, mas até hoje não perguntou por que a Bíblia está em testamento. Pergunte, por quê? Porque quem tem testamento tem direito. E o detalhe qual é? Se você quebra a regra do testamento, você perde o direito. E se você não cumpriu o que está no testamento, o seu direito é revogado. Volta de novo para Gênesis 17. Lá no versículo 7 ele disse que era perpétuo. Versículo 7. E estabelecerei o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto entre mim e ti por gerações, concerto perpétuo. Mas aonde que eu tenho que cumprir esse concerto? Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti e nas gerações que vierem. A geração que veio foi Cristo que nos colocou debaixo da bênção abraâmica, porque ela foi gerada por causa de um pacto, a devolução e a entrega do dízimo. Quinta obra das mãos, quando você entende o que é aliança. Enquanto você não faz essa aliança, enquanto o diabo não vê nas tuas mãos essa aliança, você passa a ser uma pessoa tratada com desprezo por ele, e que ele tenha mesmo desprezo por nós, mas você perde a autoridade de requerer o que está estatuído na Bíblia Sagrada. Nos foi feito, Hebreus capítulo 9, por favor, versículo 16. Nos foi feito um ato de morte de Cristo, e você pensa até hoje que Cristo morreu simplesmente porque não aceitaram ele aqui na terra. Foi para poder o teu estatuto ter direito, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do... Versículo 17. Porque um testamento só tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador viver? Não. Então, quando chegaram para Jesus em João 3:39, nós somos filhos de Abraão. Ele disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faríeis as obras de Abraão. Enquanto você não entender isso, todas as promessas que são apresentadas com muito mais recurso no seminário, que você deixa de ter direito, sabe por quê? Porque você não devolve seu dízimo. Deus não quer seu dízimo por constrangimento, Deus não quer seu dízimo porque tem necessidade na obra, Deus quer seu dízimo porque você tem um pacto de aliança com o nosso pai Abraão, através do que Cristo fez por nós na cruz. Curve a sua cabeça, por favor. Pai amado, eu te glorifico pelo dia de hoje, por esta palavra que os teus filhos receberam, e que ela possa gerar fruto digno de arrependimento, e que possamos cada dia mais viver o que tu tem para nossas vidas, Pai. Muito obrigado por este dia, que esta palavra possa, Senhor, e como não veio com intuito acusador, mas de revelação, para que os teus filhos entendam o valor daquilo que eles devem fazer por amor a ti. Pai, nós te agradecemos e te pedimos, e a glória e a aleluia serve ao nosso Deus. Vocês podem dar, se assim desejarem.
Meus filhos, deixa eu só apresentar um trabalho aqui para vocês. Esse livro, Casa Edificada, foi o que eu ministrei ontem. Se você não tiver vindo ontem para cá e quiser recuperar pelo menos um pouco do que foi dito, tem esse livro. Se você quiser aprender quais são as bênçãos oriundas das primícias, eu tenho esse livro. Os pastores e líderes de gente de congregação, não deixe de adquirir esse livro não, ele está esgotado, só tem uns 6 ali. É sobre liderança, o propósito do chamado a Deus. Você está tendo alguma pessoa com problema de ansiedade ou depressão? Eu falo aqui sobre 12 doenças da alma: angústia, ansiedade, desânimo, solidão, traumas emocionais, decepção, impaciência, rejeição, soberba, rebelião. Tudo é doença da alma, eu mostro na Bíblia Sagrada. Desenvolvendo a cultura da lealdade, coisas que você faz, que é desleal, e que estão implantadas, que se você não tomar uma atitude, vai lhe levar a virar um Judas da vida, ou no casamento, ou no ministério, ou na relação de trabalho, como você queira relacionar. Honra, princípio que não pode ser quebrado. Eu falo sobre a honra do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, da igreja para com o pastor, do pastor para com a igreja, e é sobre a cultura da honra. Crentes feiticeiros são coisas que nós fazemos, a Bíblia diz que é feitiçaria, mas como feitiçaria nós estamos fazendo e nos traz prejuízos espirituais. A mensagem que eu preguei hoje está dentro desse livro, Dízimos e Oferta, o que eu deveria saber e não me contaram. Você passa ali, e entre os 12 livros que eu tenho ali, se você comprar 5, eu vou lhe dar um presente de uma Bíblia comentada, versículo por versículo. Pastor Delmarcos, muito obrigado pela confiança de estar à frente esses 2 horários, ontem e hoje, desta igreja, e receba um beijo, um abraço em cada um de vocês.